E para você que já tá ligado, aqui quem fala então é Leandro Cubas e hoje a gente vai bater um papo aqui, jovens, sobre os fundos imobiliários. Isso aí eu sei que algumas pessoas estão preocupadas aí, querendo saber se isso que está acontecendo com os FIIs é uma oportunidade ou talvez não é, o que vai acontecer, né? O porquê que está acontecendo isso. Então eu decidi trazer um vídeo aqui para vocês, recebi essas dúvidas aí, então vamos entender de fato agora o que está acontecendo, fechou? Faz o seguinte então, se você está interessado nesse conteúdo, vem comigo até o final desse vídeo. Editor, solta a vinheta, vamos junto. Fala, seus jovens, como é que vocês estão, hein? Sejam muito bem-vindos então aqui a mais um vídeo no canal. Para você que não me conhece aí, é um prazer então, tá? Seja muito bem-vindo. Meu nome é Leandro Cubas e eu falo aqui sobre finanças, educação financeira, bolsa de valores, como é que você consegue construir um patrimônio de forma saudável aí na bolsa de valores para você poder alcançar aí os seus objetivos, liberdade financeira e tudo isso que as pessoas buscam, né, quando pretendem aí começar a investir. Então, se esses são vídeos, temas que te interessam, já vou te convidar aqui, né, estender o convite para você se inscrever no canal, ativar o sino das notificações, me dar essa moral aí e deixar aquele like pesado para a gente poder continuar crescendo o nosso conteúdo. Hoje a gente vai bater um papo então aqui, jovens, sobre um assunto meio que polêmico que ficou aí nesse mês passado, né, entre essas semanas aí, que são os fundos imobiliários, né? O que está acontecendo com os fundos imobiliários, Leandro? Eu recebi algumas perguntas aí no meu Instagram, se eu poderia comentar sobre isso, né? Até disse lá que eu falaria mais pra frente em alguns stories, mas eu decidi trazer aqui um formato de vídeo que eu acho que fica um pouco mais completo, mais contextualizado para vocês. Fechou? Então, inclusive, se você ainda não me segue lá no Instagram, jovem, já me segue lá, @lecubas, vai ser uma honra também ter vocês por lá. E ó, qualquer dúvida, qualquer sugestão que vocês tiverem, deixa aí nos comentários, os comentários é livre para vocês aí, pra gente conversar abertamente, fechou? Então, primeiro, Leandro, o que aconteceu aí, eu tô meio por fora, o que aconteceu com os fundos imobiliários, né? E para você estar trazendo esse vídeo, enfim. Recentemente a gente teve aí várias mudanças, né, em taxa Selic, em reforma tributária, né? Então isso daí causa vários movimentos na renda variável, em investimentos principalmente, né, por conta aí da revisão tributária. Então os fundos imobiliários eles começaram a apresentar aí algumas quedas, algumas correções, né? Se você olhar lá o IFIX, você vai ver, né, que ele teve um ajuste, algumas correções. E principalmente para o pessoal talvez que é novo, que está começando a investir ou que tinha uma carteira básica ali em fundos imobiliários, dependendo aí de como estava exposto, acabou sentindo um pouco mais, né, essa correção aí na sua carteira. Então, principalmente para quem está começando, eu sei que isso é um pouco mais preocupante, você vê ali o patrimônio que você tinha tendo uma redução, né, caindo, ninguém gosta de ver, né, todo mundo gosta de investir para ganhar dinheiro, então acaba ficando um pouco assustado com esse tipo de movimento. E aí eu decidi trazer esse vídeo então aqui para explicar para vocês de fato, para tranquilizar aí. E lembrando que isso daqui é somente a minha visão, a minha opinião, né, que eu trago sobre a metodologia de investimentos que eu trago para vocês e em relação aí aos fundos imobiliários, fechou? O que a gente vê então recentemente, essas correções elas são naturais, tá, jovem? É natural porque basicamente a gente tem a taxa Selic que acaba pesando e influenciando muito nos nossos investimentos, tá? Pensa que a taxa Selic, para quem não conhece ainda, ou se você já assistiu aqui os vídeos do canal, você deve saber que a taxa Selic é a taxa básica de juros do país, né? E através da taxa Selic você tem alguns investimentos que são os mais seguros, né? Principalmente ali em renda fixa, que são atrelados à taxa Selic. Então você vai ter ali o próprio Tesouro Selic, que vai render ali 100% da taxa Selic. Você tem conta remunerada também, que vai render aí 100% da taxa Selic. E partindo ali então da visão dos títulos públicos, né, do Tesouro Selic, eles são os investimentos mais seguros do país porque você está emprestando então o seu dinheiro para o governo. E aí o risco do governo dar calote é mínimo, né? É praticamente zero, porque em algum momento, se ele não tivesse dinheiro, ele pode emitir novos títulos para te pagar, ele pode gerar mais dinheiro, enfim, ele tem uma série de estratégias ali que ele pode usar de artifício para poder pagar você. Então o governo dar calote é um dos mais difíceis de acontecer, por isso que se torna então um dos investimentos mais seguros. E se você tem de um lado, né, a taxa Selic subindo, que nem a gente está vendo, né, a gente está aí numa taxa Selic batendo já próximo dos 5, já tem uma previsão aí que ela vai continuar aumentando. Então, quando você começa a ter uma taxa Selic, né, que você pode ter acesso a investimentos de renda fixa, que vão ser investimentos mais tranquilos para você
investir, e você vai ter eles pagando praticamente a mesma coisa que a gente tem numa renda variável, que a gente está correndo risco, né, na renda variável, como vocês conseguem enxergar aí nos fundos imobiliários, tem essa oscilação nos preços. Algumas pessoas que acabam não tendo uma estratégia muito bem definida, o mercado ainda tem muitas pessoas que são novas, né, dentro do mercado, então para algumas pessoas que não têm esse tipo de estratégia, quando ele vê que a gente tem um investimento livre de risco praticamente, né, pagando quase a mesma coisa aqui que a renda variável, é normal então que eles comecem a tirar o seu dinheiro aqui da renda variável para colocar na renda fixa, tá? E esse movimento ele é cíclico, tá, jovem? A gente passou por períodos de taxa Selic muito alta, tá? A gente tinha aí alguns anos atrás, não sei se muitos de vocês vão lembrar, taxa Selic batendo 15, 16, 17% ao ano, em contrapartida uma inflação também muito alta, e aí a gente teve agora recentemente a taxa Selic, né, nos menores patamares históricos que a gente já teve, batendo 2 e pouquinho ali, e agora tendo essa retomada da Selic. Então a gente percebe que ela tem esse movimento cíclico, e o mercado ele é assim, por quê? A taxa Selic ela serve também para controlar a inflação, jovem. Então, quando a gente tem esse período, né, quando a inflação começa a descolar, começa a aumentar bastante, o Banco Central o que ele faz? Ele vai, estipula, né, o aumento para a taxa Selic, porque aí a taxa Selic aumentando, a gente desestimula, né, desacelera a economia, porque o acesso ao crédito fica mais complicado, né, fica mais caro, para financiar, comprar um carro ali financiado, um apartamento, acaba não fazendo mais tanto sentido, acaba ficando mais pesado no bolso. Então isso dá uma desestimulada, né? Desestimula a economia e ela consegue controlar então assim a inflação. Por isso que a gente tem esses movimentos, né? Só que aí em contrapartida a gente tem essa visão que a gente tem agora na renda variável. Os fundos imobiliários então eles acabam sofrendo um pouquinho, porque o pessoal quando investe em fundo imobiliário ele quer receber ali basicamente os dividendos. Só que tem algumas pessoas que ainda enxergam, né? Fica olhando o preço, a cotação ali do ativo que comprou, e quando ele vê tendo essa correção, ele fala, tô perdendo dinheiro, para mim não faz sentido receber alguns centavos, alguns reais aqui de dividendos, então vou colocar meu dinheiro lá na renda fixa, que eu sei que eu nunca vou perder dinheiro. Ele tem essa sensação de mais tranquilidade, então ele acaba tirando esse dinheiro de lá do fundo imobiliário e coloca na renda fixa. Só que o que acontece, jovem? A primeira mentalidade que a gente tem que ter aqui é que fundo imobiliário, quando você investe, você está buscando aumentar o seu patrimônio, tá, em uma classe de ativos ali exposta no setor imobiliário, e o seu único objetivo em investir em fundos imobiliários é obter renda passiva, ou seja, é receber os proventos, os famosos dividendos que a gente fala aqui no canal, que eu mostro para vocês lá no meu Instagram. Então, a ideia que eu trago da estratégia para vocês é sempre a gente ir investindo em bons fundos imobiliários, tá? De qualidades boas aí para você continuar aportando mensalmente, independente do valor que esteja ali aquele fundo imobiliário, né? Se ele está caindo, a gente não vai se preocupar tanto, porque se você está investindo num bom ativo, ele vai continuar te dando retorno igualmente, né? Ele vai continuar te pagando aqueles dividendos. Então você ficar olhando muito para o preço, nesse caso, não faz sentido, porque você não vai ficar fazendo day trade ou não vai ficar fazendo operação de compra e venda em fundo imobiliário, até porque não faz nenhum sentido. Se você quiser algo nesse sentido, é mais fácil você ir para o mercado de ações e fazer isso lá, que o papel tem mais liquidez, tem papel que é mais volátil, né? Então você consegue às vezes ter aí uma diferença maior para você ter lucro. Então não faz nenhum sentido você ficar olhando o papel. Óbvio que tem alguns momentos que você não vai comprar quando o fundo imobiliário estiver lá em cima, né? Tem algumas estratégias. Eu já tenho um vídeo explicando aqui como enxergar um bom fundo imobiliário para você ir poder comprar. Então tem alguns momentos interessantes para você aproveitar e fazer essas compras. Mas no geral a gente não se preocupa com o preço. Quando as pessoas passam a se preocupar com os preços no fundo imobiliário é porque ela ainda não tem uma estratégia definida para a carteira, né? Ou até porque ela é nova ainda no mercado e ela não tem essa mentalidade ainda de que você vai aproveitar esses momentos de queda, né? Que apresentar aí correções para você poder continuar comprando bons fundos imobiliários, aumentando o seu patrimônio ali para receber mais dividendos, né? Então, quanto mais fundo imobiliário, mais proventos, mais dividendos você recebe. Essa que é a estratégia, tá? E a estratégia que eu trago para vocês também aqui do Buy and Hold, né, que é a metodologia que a gente usa para investir tanto em ações, fundos imobiliários, stocks, REITs e tal, basicamente é de você investir, né, em boas empresas. É basicamente isso, jovem, né? Aí algumas pessoas ficam preocupadas, né? Que nem eu recebi a mensagem lá falando, mas os meus fundos imobiliários estão caindo, eu não estou conseguindo bater o mercado, eu estou ficando abaixo do mercado.
A primeira coisa que vocês precisam entender, né, que essas pessoas talvez ainda não entenderam, é que o buy and hold, a estratégia dele é basicamente você investir em boas empresas, não é bater mercado. Se for para você bater o mercado, você vai usar alguma outra estratégia, você vai ficar fazendo uma gestão mais ativa ali da sua carteira, tentando comprar, vender. Então, talvez faça mais sentido você investir num fundo de ações, enfim, não sei, tá? Mas a estratégia que a gente usa é para você poder investir com tranquilidade o seu dinheiro, né, para aumentar ali o seu patrimônio em boas empresas que a gente sabe que elas vão passar, independente das dificuldades que a gente está vendo aqui na crise, elas vão se dar bem, vão continuar crescendo, vão te pagar proventos, dividendos e assim você vai aumentando a sua carteira, tá? Essa que é a ideia que a gente utiliza. Ah, Leandro, então quer dizer que agora é uma boa oportunidade para comprar fundos imobiliários? Calma que a gente já vai chegar lá. Basicamente aí, o que a gente está vendo então, parte dessa correção dos fundos imobiliários já parte desse princípio de que a gente vê esse possível aumento na taxa Selic, né? Então tem essas pessoas que acabam tirando seu dinheiro para colocar na taxa Selic. E um outro fator que pegou aí bastante também na questão dos fundos imobiliários, eu diria até que foi acho que o que mais pegou, é por conta aí da nova reforma, né? Da reforma tributária que a gente vem aí acompanhando. Para você que não está muito antenado aí, o governo está querendo tributar então e taxar os proventos, os dividendos em 15% e 20%. E hoje a gente recebe eles líquidos, né, na nossa conta. Então, se começar a ter essa possível tributação, a gente vai receber aí os proventos da mesma forma, mas com 15% ou 20% a menos do que a gente já receberia, né? Isso porque o governo vai estar retirando essa parte como imposto de renda. Para algumas pessoas eles não acharam isso interessante, então acabou tendo esse barulho aí e acabaram tirando grana também dos fundos imobiliários para colocar em algum outro investimento. Então por isso que a gente viu bastante essa correção nos fundos imobiliários. Só que ainda é muito cedo para dizer alguma coisa, porque a proposta ainda está em aprovação, né? Ela pode nem ser aprovada. E aí o que acontece? Então, supondo que a gente tem esse momento de correção agora, como a gente viu nos fundos imobiliários, e lá na frente essa proposta aí da revisão da reforma tributária não for aprovada, significa que hoje, então, é uma boa oportunidade que a gente está tendo para comprar os fundos imobiliários, porque eles estão mais baratos, né? E aí, se lá na frente não for aprovado isso daí, quer dizer que os fundos eles vão começar a retomar novamente ao patamar que eles deveriam estar. Então, para quem aproveitou esse momento agora, enxergou uma oportunidade. Mas, se lá na frente também for aprovado, por exemplo, é normal que os fundos imobiliários tenham essa correção, justamente porque vai ser natural. Quando você tem uma correção no preço do fundo imobiliário, né, da sua cota ali principalmente, você vai ter ali um ajuste automático do dividend yield, que é o famoso indicador que a galera utiliza para saber o quanto em relação ao dividendo que ele está recebendo, né, por mês, ali o provento, quanto que equivale ao preço da cota que ele pagou. Então a gente tem ali dividend yields hoje de 6%, que é a média dos fundos imobiliários, 5%. E com o preço dos fundos imobiliários caindo, o dividend yield ele tende a aumentar. Então ele naturalmente ele vai começar a subir um pouco mais que a taxa Selic, né? Ele vai ter esse ajuste também, ele vai ficando mais barato e ele mantendo ali a constância dos seus pagamentos do dividendo, o dividend yield vai acabar subindo então para 6,5%, 7%, 8%, dependendo aí até da correção do fundo imobiliário. Então ele acaba ainda assim ficando mais vantajoso. Você vai ter esse ajuste na cota, em contrapartida o dividend yield vai acabar se mantendo ali. O dividendo que ele te paga vai acabar se mantendo e tendo esse ajuste então no dividend yield, tá bom, jovem? Então é importante a gente perceber essas diferenças, né? Que no final das contas meio que vai dar na mesma. E para você que está focado que nem eu ali só em comprar bons fundos imobiliários para aumentar o seu patrimônio, para continuar recebendo mais dividendos, essa pode ser uma boa janela, inclusive, para você comprar aí fundos imobiliários. E lembrando, jovem, que isso aqui é apenas uma visão, né, de uma leitura que eu tenho do mercado. Se por algum acaso algum de vocês tiver uma outra leitura, uma outra visão, deixa aí nos comentários, né? Vou ter um imenso prazer em entender aí o pensamento de cada um de vocês, a visão que cada um de vocês tem sobre o mercado, beleza? Então, só para dar uma resumida aqui, né, o que eu vejo disso tudo, Leandro, e você, o que você está fazendo, né, agora nisso tudo que está acontecendo? Você vai parar de investir em fundos imobiliários? Continua valendo a pena? Então é como eu falei, jovem, eu não vejo nenhum problema ainda continuar investindo em fundos imobiliários. Eu acho que eu fiz até um post recentemente aí no meu Instagram falando sobre isso, né? Eu invisto pensando ali em obter renda passiva, então para mim não muda basicamente nada, independente se for aprovado a proposta ou se for recusado. É óbvio que pra gente é ruim, né, ser aprovada essa proposta. Ninguém
quer pagar mais imposto, né? Ninguém gosta de pagar mais imposto, ainda mais aqui no Brasil, onde a gente não vê o retorno, né, desse imposto, né? Porque se você paga um imposto, mas você tem, uma segurança no seu estado, na sua cidade melhor, boas escolas, saúde e tal, algo de qualidade, então a gente acaba até relevando. Mas aqui no Brasil a gente sabe que não é bem assim, né? Tem um monte de desvio, governo corrupto. Então a gente acaba não querendo pagar esse imposto. E isso desestimula também, né, os novos investidores, porque pense o cara que começou agora, né? A gente até então nos fundos imobiliários a gente não tinha nem 1 milhão de CPFs ali investindo. Hoje eu não tenho aqui o dado certinho para trazer, se eu tiver eu vou colocar aí na tela para vocês. Mas a gente não tinha nem 500 mil investidores aí em fundos imobiliários até 1 ano e meio, 2 anos atrás aí no máximo. E hoje a gente já passou desse valor aí, né? A gente tem mais de 1 milhão, 2 aí. Então, para esses novos investidores que começaram a ter acesso e agora o governo entrar e tirar essa parcela é bem chato realmente. Isso aí acaba desestimulando, até diria, né? Chato pra caramba você começar. Mas enfim, ainda assim, ao meu ver, continua fazendo sentido a gente manter essa estratégia, né, de investimento a longo prazo. Até porque, como eu expliquei no começo do vídeo para vocês, o mercado ele é cíclico, né? A economia ela é cíclica. Então a taxa Selic agora que ela está em alta, né? A gente está vendo ali um momento de alta. Para quem conhece também dos vídeos que eu já falei, a gente pode depois começar a se aproveitar também da renda fixa, né, da taxa Selic, aí, de outros títulos que vão sofrer marcação ao mercado, para justamente quando a taxa Selic começar a cair, a gente se aproveitar desse momento aí, né, para ganhar grana com a marcação ao mercado. E aí, novamente, a gente já vai estar exposto aí aos fundos imobiliários, né? Então eles vão começar aí até o seu momento de alta novamente. Então é assim que você vai se aproveitando de cada momento e cada ciclo, tá, da economia. A gente consegue tirar vantagem de renda fixa e de renda variável. E nesse momento aqui, como a gente está vendo com os FIIs, eu continuo achando vantajoso, sim, independente de estar praticamente ali a mesma coisa. A gente nunca pode comparar a renda fixa com a renda variável, até por questão de vários fatores aí, mas basicamente a gente pode pensar dessa forma, né? Então você consegue também estipular um pouco da sua grana, colocar ela ali e destinar para renda fixa, para agora que ela estiver subindo, para a gente aproveitar o momento ali de marcação ao mercado. E aí nesses momentos a gente vai investindo também em paralelo aqui em fundos imobiliários, para a gente conseguir comprar, né, nesses momentos em que ele estiver mais barato, tá abaixo do valor patrimonial. E aí, assim que a renda fixa cair, como a gente já viu anteriormente, os fundos imobiliários começarem a crescer novamente, tá? Lembrando que isso aqui é uma visão que eu tenho, né? Como eu já falei, uma leitura aí que eu faço. Então eu vejo que faz sentido, não faz sentido nenhum, na verdade, para mim, você começar a investir em fundo imobiliário ou em ações, e aí porque uma taxa de juros mudou, ou talvez porque vai entrar ali agora uma nova proposta do governo de tributação, você parar de investir, porque você vai colocar o seu dinheiro aonde então, né? Você vai ficar só colocando em renda fixa, que a gente sabe que tem esses momentos, hora ela fica abaixo da inflação, hora ela tá pau a pau com a inflação, hora ela tá um pouquinho mais acima, e você ganhando aí essa grana bem superficial, né, eu diria, né, o ganho real bem superficial, enquanto que você investindo em ações, acumulando ali patrimônio, como eu falei, investindo em fundos imobiliários, você está exposto ali em diversos setores, você está recebendo dividendos por trás, você está recebendo juros sobre capital próprio, né? Não sei se ainda vai continuar ou não, mas enfim, você ainda pode ganhar com aluguel de ações, com subscrições, né? Você pode fazer flipagem, você tem vários fatores que você consegue ainda ganhar e tirar proveito com a renda variável, independente aqui de como é que fique, tá, essa situação. Então essa é a leitura que eu tenho, jovem. Queria saber de vocês aí, se faz sentido, se vocês gostaram, né, se isso se adequa aí a vocês também, ou se vocês têm uma outra visão, se vocês não vão continuar colocando sua grana aí nos fundos imobiliários, vocês vão tirar, vão colocar aí em um outro lugar. Tá? Deixa aí nos comentários, vai ser uma honra. E novamente aí, se você ainda não fez, para me dar aquela moral, deixa o like no vídeo, se inscreve no canal se você ainda não for inscrito, ativa o sino das notificações para você receber o alerta aí dos próximos vídeos que a gente disponibilizar aqui no nosso canal. Fechou? Tamo junto então, é isso aí, eu vou ficando por aqui. Um grande abraço para vocês, sem mais, meu nome é Leandro Cubas e eu te convido a vir investir. Vamos!